espero em ti, renova-me pelo teu Espírito, e eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te presença em mim, guia o meu viver, em tua palavra há poder, restauração e redenção, liberdade encontro em ti, e eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés, e aqui te prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei, Jesus. E eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, este é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, é digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso Deus. Irmãos, boa noite. Mais uma vez nos encontramos
diante da presença de Deus, presença que é santa. Mais uma vez nos reunimos de forma diferente dos nossos costumes, mas nos reunimos em oração e em culto diante de Deus. Diz um cântico que bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. De fato, irmãos, mesmo diante dessa situação que vivemos, bom é estarmos diante de Deus, bom é estarmos louvando a Deus, bom é estarmos exaltando seu santo nome. E é o que nós fazemos nesta noite, nesse tempo, quando nos reunimos em culto. Vamos elevar nossos pensamentos a Ele em oração, agradecendo por tudo que Ele tem feito, adorando pelo Deus que Ele é e reconhecendo a nossa dependência desse Deus que é tão grandioso. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque podemos reunir diante da tua presença que é santa, Pai. Te adoramos, ó Deus, porque tu és um Deus santo, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus que tem olhado para o seu povo, tem cuidado do seu povo, tem assistido cada um em seus lares, em toda a sua vida, Pai. Nós te adoramos, porque tu és fiel, fiel às Escrituras, fiel a ti mesmo, e tens sustentado nossas vidas. E te adoramos também, porque tu és um Deus justo. Sim, ó Pai, tu és um Deus justo, e nós te adoramos. Reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor nas nossas vidas, nada somos, nada podemos fazer. Por isso, nós, neste momento, buscamos a tua presença de forma de culto, rogando a Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, através de cada ato deste culto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza na liturgia deste culto e conduza a tua palavra que será exposta, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 40. Isaías 40, dos versículos 25 a 31. Alguns domingos atrás nós lemos esse texto. E novamente leremos, porque a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações em todo o tempo. Ela não muda, mas ela nos desafia cada dia quando a lemos, quando nela meditamos. E diz assim o texto, Isaías 40, 25 a 31. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse versículo é um versículo que nos fala ao coração. E quando nós nos colocamos diante de Deus, com esse desejo, com essa confiança, né, que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, das enfermidades, né, muitas vezes das dificuldades de relacionamentos, mas quando nós nos colocamos diante dele, nós vamos vencer, né, porque ele está do nosso lado. E o hino de número 318, que cantaremos nesse instante, nos fala sobre isso. Na sua estrofe de número 3, Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. E a estrofe diz: os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Nós cantaremos esse hino de número 318 em louvor ao nosso Deus. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem,
já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Irmãos, abramos ainda nossas Bíblias no Salmo de número 56. Salmo de número 56. Lerei também este texto da Palavra de Deus. Os irmãos aí nas suas residências ou onde se encontrarem, que nos acompanhe na leitura deste Salmo. Salmo de número 56. Um hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Gostaria, irmãos, de destacar aqui alguns versículos, e são eles o versículo 3 e 4 e também o final do 9 ao 11. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. E ainda a partir do 9, final do versículo 9. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Irmãos, o salmista ele é bem claro e bem positivo, mesmo diante da perseguição que ele sofria naquele momento, quando o prenderam. Ele tinha convicção da sua fé, ele tinha convicção do seu Deus, de quem era o seu Deus e a quem ele servia. E da mesma forma, irmãos, nós temos falado muito sobre isso, sobre confiança, sobre esperança, sobre crer em Deus, mesmo diante das lutas, mesmo diante das enfermidades,
mesmo diante dessa situação que nosso país vive, tanto na situação da saúde, quanto financeiramente, politicamente e em todas outras áreas. Nós vemos muitas vezes diante de nós um caos, mas a nossa fé, o nosso Deus a quem servimos, é nele que deve estar a nossa confiança, é nele que nós devemos depositar todo o nosso temor. E esse é o nosso desafio, nesta noite, nesse momento, quando nesses versículos nós meditamos. De fato, irmãos, eu confio em Deus, eu temo a esse Deus, e eu tenho que declarar isso a esse mundo tão incrédulo onde nós vivemos. Deus está no controle de todas as coisas. A Ele toda a nossa confiança, todo o nosso temor. A Ele nós devemos toda a honra e toda a glória. Vamos orar mais uma vez, nos colocando diante desse Deus e suplicando nesse momento que Ele fortaleça a nossa fé, nossa esperança, nossa confiança. Pai, nós mais uma vez elevamos nossos pensamentos a Ti em oração. Mais uma vez reconhecemos a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua fidelidade, as Tuas misericórdias renovando para conosco todos os dias. Reconhecemos também a nossa fragilidade, a nossa dependência do Senhor, a nossa carência da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor nos fortaleça na tua palavra, nos fortaleça na fé, nos fortaleça na esperança, nos faz, ó Deus, temer e tremer somente diante da Tua presença, independente da situação que o mundo vive, que o país vive, que o nosso município vive, que o nosso lar, muitas vezes a nossa região vive. Ó Deus, fortaleça a nossa fé, de forma que possamos declarar como salmista: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que seja assim, ó Deus, na minha vida, na vida dos irmãos que nos ouvem, e que possamos, ó Deus, ser luz diante desse tempo tão escuro, tempo que pessoas que não buscam o Senhor, tempo em que as pessoas, cada um procura fazer aquilo que satisfaz a sua vontade, mas não vai buscar primeiramente o Teu reino, Pai. Ó Deus, que possamos ser luz, também possamos ser o sal, Pai, que dê sabor, que equilibra o alimento, que possamos ser um servo do Senhor, um instrumento do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, fortaleça-nos e dá-nos, ó Deus, a Tua paz, o Teu cuidado em todo instante. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, abençoe a vida dos missionários, sustenta-os, ó Deus, cada um no seu ministério, em cidades, em estados, em países onde o Teu nome não pode ser cultuado de forma alguma. Ó Deus, esteja com esses, sustentando e fortalecendo, ó Deus, e fazendo-os, ó Deus, instrumento nas Tuas mãos. Abençoe a obra missionária da Tua igreja, Pai. Cuida, fortaleça, desperta-nos, ó Deus, para ser um missionário ali no nosso trabalho, no nosso estudar, no nosso caminhar, no nosso falar. Ó Deus, que tudo que façamos possa ser para glorificar o Teu nome. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Dá-nos a Tua direção, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós continuamos a louvar o nosso Deus. Vamos louvá-lo com cânticos que glorifiquem o Seu nome, cânticos que nos levam a adorá-lo. E teremos então este tempo de louvor a Deus através de cânticos, e em sequência passamos a palavra ao pastor, que será
um instrumento do Senhor nesta noite e que trará aos nossos corações a palavra de Deus, que esta palavra venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar, venha nos corrigir, venha nos admoestar e venha nos fortalecer para que possamos ser um instrumento de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. A unidade do corpo de Cristo está no coração de Deus. E começou com Jesus, quando ele orou ao Pai para que fôssemos um. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto
pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos nos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sim, unidos iremos andar. Unidos iremos Boa noite, queridos. Que Deus esteja com todos vocês nessa noite. Aqueles que nos acompanham pelo sistema de alto-falante da nossa igreja, que Deus esteja com vocês. Aqueles também que nos acompanham pelo YouTube, que Deus fortaleça, esteja aí na sua casa, onde você estiver neste momento. Amados, desde semana passada nós estamos trabalhando o tema Mais que um Carpinteiro, reflexões no Evangelho de Marcos. Então, de manhã, nós estamos abordando esse tema também, mas numa perspectiva diferente. Nós estamos analisando dentro da teologia sistemática a respeito da doutrina da imitação de Cristo. E no culto nós estamos abordando esse tema também, mas numa ótica da teologia bíblica, e nós estamos abordando então o Evangelho de Marcos. O propósito dessa série no culto da noite é, à luz do Evangelho de Marcos, o mais breve dos evangelhos, conhecer mais sobre a pessoa, obra e ensinamentos de Jesus, aquele que é mais que um carpinteiro, que é o Cristo, o Filho de Deus. Então a nossa intenção é, à luz de Marcos, respondermos a pergunta: quem é Jesus Cristo? E na semana passada nós falamos um pouco a respeito do capítulo 1 de Marcos,
e nós vimos do versículo de número 1 a 8 e trabalhamos o tema A Grande Notícia e vimos em primeiro lugar o princípio desta grande notícia que é o Evangelho. E em segundo lugar nós falamos um pouco a respeito da mensagem do Batista. E hoje, amados, nós vamos trabalhar no tema mais que um carpinteiro, aquele que é o representante perfeito. Cristo agora será apresentado em Marcos, até o presente momento, quem estava em cena era João Batista, e nós vamos dividir esta temática do representante perfeito em duas partes, onde falaremos sobre o batismo e, na segunda parte, a tentação de Jesus. E hoje nós vamos, então, abordar essa primeira parte, que é o batismo de Jesus. Só que antes de lermos o texto, eu gostaria de orar e peço que você, nesse momento, se coloque também diante da presença de Deus. Vamos falar com o Senhor, vamos orar neste momento. Pai querido, por favor, nos revele Cristo, nos conduza a Ele, nos torne parecidos com Ele. Cristo é a razão da nossa vida, é o motivo da nossa alegria. Nós nos prostramos e rendemos os nossos corações ao senhorio de Cristo, Pai, e pedimos que o Senhor venha por meio do Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto bíblico que iremos trabalhar nesta noite é de Marcos, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 9 a 11. Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11, texto sagrado que diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Queridos, queria fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta que eu constantemente me faço, uma pergunta bem curta, mas muito profunda. Amados, quem é como Deus? Quem é como o nosso Deus? Quem é como aquele que tem poder de criar todas as coisas? Quem é como Deus a ponto de triunfar sobre os inimigos? Quem é como Deus a ponto de nos presentear a Cristo Jesus? Quem é como Jesus? Jesus é incomparável. Jesus é inigualável. Jesus é único. Amados, e falarmos sobre Cristo, conhecermos a Cristo, deve gerar em nós, primeiro, um senso profundo de gratidão. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou. Deve gerar também em nós um profundo senso de adoração. Uma vez que Ele é único, incomparável e inigualável, Ele deve ser adorado. E, terceiro lugar, deve gerar em nós um profundo senso de imitação. Eu quero ser como Ele. Eu quero ser parecido com Ele. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Todavia, o homem deveria ser semelhante a Deus. Foi para este propósito que Deus o criou. Ninguém será poderoso como Deus, santo como Deus, eterno como Deus. Mas o homem, ele deveria ser semelhante a Deus. Ele deveria refletir esse ser de Deus. E é esta a ideia que nós vamos, a partir desses domingos, trabalharmos. E hoje veremos a respeito do batismo de Jesus, que tem um anúncio a nos dizer que o reino de Deus chegou. Todavia, antes de avançarmos, a gente precisa fazer aqui duas
perguntas que são básicas para o nosso entendimento. Primeiro, qual é a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? Algumas pessoas têm essa pergunta, têm essa dúvida. Pastor, qual é a diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus ou dos discípulos ou da igreja? Amados, o batismo de João Batista, ele era apenas para arrependimento. Inclusive, João Batista recusou que alguns líderes fossem batizados. Ele chega a dizer para os fariseus, alguns fariseus foram até ele para serem batizados, e ele falou, não, eu não vou batizar vocês porque vocês não produziram frutos de arrependimento. E não venham dizer que vocês são filhos de Abraão, porque até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o batismo do João Batista, ele era exclusivo para arrependimento. Já o batismo de Jesus é a porta de entrada para se tornar discípulo. A inserção do discípulo na família de Deus. O batismo de Jesus é o sinal visível de uma aliança invisível que inclui não só o arrependimento, mas como a remissão dos pecados, o selo do Espírito Santo. Então, o batismo de Cristo é um batismo mais completo. Por isso, João faz a diferenciação entre os dois da seguinte maneira: eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito. Então, o batismo de João Batista era unicamente para arrependimento, preparando aquele povo para a chegada do Evangelho por meio de Cristo Jesus. A segunda pergunta, e essa eu considero ainda mais importante, é: por que Jesus foi batizado por João Batista? Uma vez que o batismo de João era para arrependimento e Jesus nunca pecou, ele não tinha do que se arrepender, por que razão Jesus foi batizado por João Batista? Duas são as razões pelas quais Jesus foi batizado. Primeiro, para validar o ministério de João Batista como um batedor do reino, ou seja, como alguém que chegou antes, preparando o caminho do rei. Então, Jesus está validando o ministério de João Batista. Segundo, para assumir ali o lugar do pecador, como representante, o sacerdote perfeito. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo, ele está inaugurando publicamente o seu sacerdócio. Ele está ali representando todos aqueles pelos quais Cristo Jesus irá salvar. Então, Jesus está nos representando naquele batismo. Ele está representando os seus discípulos naquele batismo. Jesus não tinha do que se arrepender, óbvio que não. Mas Jesus também não tinha pecado que o levasse à cruz. Os pecados que conduziram a Cristo na cruz não eram dele, eram nossos pecados. Então Jesus ele não foi batizado por causa dele, ele foi batizado por nossa causa. Jesus está inaugurando o seu ministério, digamos assim, por meio do batismo de João Batista. Então nós temos em primeiro lugar o Cristo que assume o nosso lugar. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Então, amados, Cristo ele está assumindo o nosso lugar. Jesus é aquele que assumiu o nosso lugar na manjedoura, que assumiu o nosso lugar no batismo, que assumiu o nosso lugar na cruz, que assumiu o nosso lugar no túmulo e na ressurreição. É aquele que tomou sobre si o peso do pecado. Em segundo lugar, nós temos a realidade de que o batismo de Jesus faz com que o reino fosse inaugurado, o reino chegou. E em segundo lugar,
os céus estão abertos. Versículo de número 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Amados, às vezes a gente lê a Escritura e a gente passa por alguns versículos e a gente não presta atenção aos detalhes. Eu confesso, eu já tinha lido Marcos, eu já tinha feito inclusive exegese nesse texto, mas eu não tinha ainda reparado numa questão que eu pude aprender nesta semana e chamou muito a minha atenção. Primeiro, os céus eles estão se rasgando. Lucas diz isso e Mateus também. Até aí tudo bem. Eu já até preguei no texto de Mateus e uma vez aqui na igreja e eu enfatizei para os irmãos isso, né? Que no batismo de Jesus o que está acontecendo? Os céus estão se abrindo. E esta é uma realidade muito interessante, porque até então os céus estavam fechados para nós. O pecado fez com que o céu se fechasse, o Éden fosse trancado e protegido, a comunhão com Deus está perdida, mas a partir do momento em que Jesus ele assume o nosso lugar, os céus se abrem. Até aí você talvez já saiba disso, e isso é fundamental, isso é importantíssimo, mas o que eu não sabia é o verbo que Marcos utiliza. Marcos utiliza um verbo na língua grega que traduzido para o nosso português está como se rasgaram ou rasgaram-se. E esse verbo Marcos só vai usar de novo no final do Evangelho. Em Marcos capítulo 15, versículo 38, o texto bíblico diz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então, o verbo rasgou-se aqui de Marcos 15, 38, é o mesmo verbo de Marcos capítulo 1. Então ele faz, e eu tenho certeza disso, de maneira proposital. Ele usa o mesmo verbo para se referir aos céus que foram rasgados, que foram abertos no batismo de Jesus, e ele usa o mesmo verbo para se referir ao Santo do Santo, cujo véu também foi rasgado. O que Marcos está querendo dizer para nós é que aquilo que Jesus faria na cruz foi inaugurado aqui. Os céus estão rasgados, os céus foram abertos. E o Santo do Santo também, o véu do templo foi rasgado e nós já podemos entrar em comunhão com Deus. O que o Pai está dizendo para nós, para aqueles que pertencem a Ele por meio do batismo de Cristo, é que vocês são bem-vindos à minha presença. O céu se rasgou, o céu se abriu. Vocês podem chegar. O reino de Deus chegou. E o véu do santuário também se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, em primeiro lugar, nós temos o Cristo que assume o nosso lugar. Assumindo o nosso lugar, o que ocorre? Os céus irão se rasgar. E aí nós chegamos em terceiro e último, que é a possibilidade da comunhão com o Deus triuno. O batismo de Jesus, o reino chegou, a comunhão com o Deus triuno. Versículo de número 11. Então foi ouvida uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amados, o Deus triuno está agindo plenamente no batismo de Cristo. Nós temos o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, sendo batizado. Nós temos o Deus Espírito, terceira pessoa da Trindade, descendo do céu em forma de pomba, o que é uma referência aos dias antigos.
O texto bíblico de Gênesis declara que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a palavra de Deus declara que o Espírito pairava sobre as águas. Numa das traduções para o texto bíblico, uma das versões hebraicas, que utilizava, ao invés do versículo pairar, do verbo pairava sobre as águas, ali, literalmente, o que está escrito é batia as asas, voava, né? E algumas versões traduziam aquele texto de uma maneira diferente, diziam que o Espírito, como pomba, pairava sobre as águas. Então Deus aqui, ele está fazendo uma referência aos dias antigos, né? O Espírito Santo descendo em forma de pomba, e nós temos a primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai, sendo aquele que pronuncia as palavras do céu, a voz que se escuta do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amados, poucas as vezes nas Escrituras a voz de Deus ela foi ouvida. A primeira menção que nós lembramos é no próprio Éden, quando Adão ouviu o Senhor que andava pelo jardim, e ele, tendo medo, ele se esconde. Mas aqui nós temos Deus falando novamente. A voz de Deus está sendo ouvida, e a voz de Deus é endereçada a Cristo. Isto me faz refletir na nossa conclusão aqui da mensagem, que é a respeito da voz de Deus, ou a vox Dei, usando um termo teológico. O Salmo de número 19 declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então nós temos aqui a primeira maneira pela qual a voz de Deus foi ouvida. Os céus proclamam a glória de Deus, mas a palavra do Senhor declara que eles não dizem nenhum som, pelo menos nós não ouvimos o som que eles declaram. A voz de Deus também foi ouvida por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1 declara: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então, perceba que Deus falou por meio da criação, Deus falou por meio dos profetas, e nós temos aqui no texto o último dos profetas, que é João Batista, que é a voz daquele que clama no deserto. Então João é a voz de Deus, né? Ele está falando em nome de Deus. Todavia, o batismo de Jesus, ele inaugura uma nova etapa a respeito da voz de Deus, que é quando o autor aos Hebreus declara que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, observe que Deus falou pela natureza, Deus falou pelos profetas, João Batista, a voz daquele que clama, e agora a voz do Pai está ecoando na voz do Filho. E o que isso vai fazer, queridos? Com que João Batista saia de cena. As maneiras pelas quais Deus se revelava no passado, elas agora estão saindo de cena. Os profetas cumpriram o seu papel. Eles falaram a respeito de Cristo. Agora tudo vai ser sobre ele. Os profetas apontaram para Cristo, mas Cristo agora está assumindo o seu lugar e ele mesmo vai falar pelo Pai. E os apóstolos que virão depois dele, eles vão fazer o quê? Eles vão também apontar para Cristo. Os profetas apontaram para Cristo, os apóstolos apontam para Cristo, porque Cristo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ah, querido, nós podemos ouvir a Cristo. Cristo é a revelação do ser de Deus, é a expressão exata, é o resplendor da sua glória. Ele inaugurou o reino no batismo. E, em primeiro lugar, ele é o Cristo que assume o nosso lugar. Em segundo lugar, ele é o Cristo que, assumindo o nosso lugar, faz com que se rasguem os céus. Os céus agora estão abertos e nós temos, em terceiro lugar, a oportunidade da comunhão com o Deus triuno. E a voz de Deus ecoa no Filho. Na próxima semana, nós vamos aprender, à luz das Escrituras, a representação de Cristo na tentação. E aí, a partir dessa tentação, ele vai publicamente começar o seu ministério, chamando os seus discípulos, e aí o Evangelho de Marcos só vai ter muito a nos ensinar. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós vamos responder a mensagem cantando um hino que exalta a pessoa de Cristo. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Hino de número 226, a história de Cristo. Logo após cantarmos este hino, nós vamos orar e receber a bênção do Senhor. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio no mundo morar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como ele bondoso nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos a se convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for rejeitar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhosa e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem o mal, e endurecidos resistem ao seu amor divinal, e endurecidos resistem ao seu amor divinal.
que mansamente sofreu, como na cruz levantado, ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Queridos, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto desta noite. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Eider, que nos conduziu na primeira parte. Agradeço a Deus também pela tua vida, que tem nos acompanhado. Que Deus esteja com você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor assumiu o nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é Rei e o Senhor governa todas as coisas. Pedimos que o Senhor esteja conosco durante esta semana e que o Senhor, como bom pastor, nos guie para perto do Pai. É no teu nome, Jesus, no teu lindo nome que nós oramos. E agora, amada igreja, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém e amém.